Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus. Agradecemos ao Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este mesmo Pai por nos conceder constantemente a oportunidade ou infinitas oportunidades para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Agradecemos a Deus por nos conceder mais esta oportunidade no corpo físico. E não podemos deixar de agradecer constantemente a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos reunirmos aqui neste ponto virtual, nesta sala virtual, para juntos, mesmo à distância, geograficamente falando, nos encontramos em pontos diferentes da Terra. Em muitas situações, irmãos e irmãs, nos encontramos aqui nesta sala virtual, companheiros que estão localizados no momento, inclusive fora do país, aqui do Brasil, em outras regiões do planeta Terra. Então agradecemos a todos vocês pela presença, pela participação, por nos auxiliar e auxiliar neste trabalho de Jesus da semeadura. E hoje aqui nos encontramos e é uma imensa alegria, uma imensa felicidade de nos encontrarmos aqui mais uma vez para estudarmos mais um capítulo deste belíssimo livro de Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier, Boa Nova. E hoje, conforme havíamos dito no nosso último encontro de estudo deste livro, hoje estudaremos o capítulo de número 10. E quero mais uma vez aqui abraçar a todos e a todas, em nome da nossa irmã e professora. Aqui nós temos duas professoras neste momento, a professora Fernanda e também a nossa irmã de jornada, a professora Vilma Guimarães, lá das Minas Gerais, que mais uma vez se faz presente para este estudo e estas reflexões. Então abraçamos de uma forma muito especial estas nossas professoras que cuidam e que estão cuidando, a dona Vilma, há muito mais tempo do que a Fernanda, cuidando dos jovens, cuidando do futuro, preparando irmãos e irmãs para o futuro. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Então, hoje estudaremos o capítulo de número 10, que tem como título o perdão. Então, aqui Jesus nos fala acerca do perdão. Mas, antes de começarmos aqui, neste capítulo de número 10, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria. Hoje, último dia deste mês dedicado às mães, mas sabemos que todos os dias é dia das mães, todos os dias é dia dos pais, todos os dias é dia dos professores, é dia das professoras, todos os dias é dia dos enfermeiros, das enfermeiras, dos médicos, das médicas, de todos os profissionais que estão trabalhando constantemente para salvarem vidas, para a melhoria do nosso país e assim sucessivamente. Então, a leitura do livro Minutos de Sabedoria, a de número 121, ela é dedicada às mães. Então, Pastorino nos fala: você que é mãe,
Você que é mãe, mesmo você que é mãe pelo coração, você que não teve a oportunidade, a dádiva de ser mãe biologicamente falando na atual existência, mas toda mulher, sem sombra de dúvida, é em potencial mãe e age como mãe na maioria das vezes aqui na Terra. Então ele nos fala que você que é mãe, que recebe uma linda flor do céu para cultivar o jardim da terra, mantenha sua mente ligada ao Pai Celeste, que ele a sustentará sempre em suas lutas. O amor de mãe, conforme os espíritos amigos nos falam, é aquele amor que mais se aproxima do amor de Deus. Então é por isso que Pastorino nos fala que Deus, nosso Pai, mantém e sustentará sempre as mulheres, as mães, em suas lutas de cuidado em relação aos filhos. Olhe para os seus filhos com carinho. Pense nas crianças que não conseguiram gerar um filho. Pense nas criaturas que não conseguiram gerar um filho em suas entranhas. E pense nos milhares de pequeninos que não encontraram ninguém que com eles tivesse o carinho de mãe. Então aqui ele fala para pensarmos, não só vocês mulheres, mas nós homens também, pensarmos naquelas criaturas que não tiveram a oportunidade de gerar um filho nas suas entranhas, bem como e de uma forma muito especial nos milhares de pequeninos que não tiveram a oportunidade de encontrar ninguém que lhes amassem verdadeiramente como mães. Seja paciente com os seus filhos. Então aqui encerra esta belíssima mensagem de Carlos Torres Pastorino, dedicada às mães. Fechamos este parêntese pedindo a todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes, que possamos aproveitar esta oportunidade para fazermos uma verdadeira corrente de boas vibrações a todos os irmãos e irmãs de jornada que se encontram em maiores necessidades do que nós. Irmãos e irmãs que neste momento estão em lutas em relação à saúde, para recuperar a saúde deles próprios e de entes queridos. Então que possamos vibrar positivamente, rogando a Jesus, aos espíritos amigos, que possam auxiliar a todos estes irmãos e irmãs em maiores necessidades. Então aqui chegamos no capítulo de número 10 do livro Boa Nova, que tem como título O Perdão, em que Humberto de Campos nos traz mais uma belíssima narrativa, mais uma belíssima história acerca do Evangelho, acerca da Boa Nova, esta gênese, esta história do Evangelho na sua fase inicial de implantação aqui na Terra. Então ele nos diz da seguinte maneira, que as primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago, o lago de Cafarnaum, em torno do lago, haviam alcançado inolvidáveis triunfos. Eram doentes, atribulados, que agradeciam o alívio buscado ansiosamente. Trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Então aqui ele fala de doentes, de trabalhadores, de pessoas humildes que buscavam ouvir os ensinamentos de Jesus, buscavam o consolo nos ensinamentos de Jesus. E aí ele acrescenta que aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Jesus, um perigoso revolucionário. Assim os judeus começaram a ver em Jesus este perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos
que permutavam imenso júbilo proveniente das esperanças no novo reino que não chegavam a compreender. Então aqui os senhores de terras estavam preocupados por ouvirem os seus escravos comentarem acerca dos ensinamentos de Jesus, apesar de eles nem entenderem bem sobre qual reino Jesus estava falando. Os mais egoístas, senhores de terra, os mais egoístas, pretendiam ver no profeta generoso um conspirador. Então eles viam também em Jesus um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Então aqui eles enxergavam também em Jesus um profeta generoso, ao mesmo tempo conspirador, que desejava levantar a ira dos populares contra a dominação de Herodes, bem como eles enxergavam em Jesus um feiticeiro incomum. Infelizmente, até os dias de hoje, muitas pessoas ainda enxergam nos ensinamentos de Jesus, enxergam em especial na doutrina espírita, como sendo feitiçaria. Muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, eles acham e ainda dizem aí fora, por desconhecerem a doutrina espírita, o espiritismo, o evangelho redivivo, eles veem no espiritismo a prática de feitiçaria. Não sabem nada acerca do que é verdadeiramente doutrina espírita, porque doutrina espírita é o evangelho do Cristo na sua pureza, é o evangelho do Cristo sendo esclarecido de uma forma bem mais leve, de uma forma bem mais clara, onde aquelas parábolas de Jesus, aqueles ensinamentos de Jesus na forma de histórias, são esclarecidos à luz da doutrina espírita. Então Jesus era visto desta forma, assim como muitos espíritas nos dias de hoje ainda são vistos como feiticeiros, são classificados como feiticeiros, porque as pessoas ainda são ignorantes acerca destes ensinamentos. Não estamos aqui criticando-as, mas é lógico que é preciso buscar o esclarecimento antes de tecermos comentários equivocados acerca de uma religião, acerca de uma doutrina. Então aqui Jesus era visto desta forma. E aí Jesus, conforme Humberto de Campos nos fala aqui na sequência, Jesus resolveu visitar a sua cidade natal. Depois que ele iniciou as pregações, ele resolveu fazer uma viagem à cidade de Nazaré. Conforme nós encontramos nas anotações dos evangelistas, Mateus, no capítulo 13, versículos de 53 a 58, Marcos, no capítulo 6, versículos de 1 a 6, e também em Lucas, no capítulo 4, versículos 16 a 30, onde eles narram esta visita de Jesus a Nazaré. E aí Humberto de Campos nos traz esta narrativa da seguinte maneira: foi assim, ou seja, Jesus sendo visto desta forma, que ele fez a viagem rumo a Nazaré, que redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho, conforme já fizemos as citações, com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Ou seja, santo de casa não faz milagre. O quê? O filho de José e Maria, falando acerca do reino de Deus, acerca da implantação do reino de Deus. Nós vimos este rapaz crescer aqui em Nazaré, vimos ele ainda criança, e agora ele falando acerca da implantação de um reino. Então aqui ele nos fala, Humberto de Campos nos fala desta forma:
Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Então prestemos atenção que Humberto de Campos aqui nos fala acerca de pessoas que foram adiante de Jesus, dando falsas notícias. Hoje se fala muito nas chamadas falsas notícias, que são classificadas e que têm o nome de fake news. Na época de Jesus já existia a fake news. Então aqui ele nos fala que falsas notícias foram espalhadas acerca de Jesus para desmoralizá-lo. E neste caso, essas falsas notícias foram espalhadas por pessoas que conheciam Jesus desde pequenino. Então aí ele nos diz na sequência que Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina. Não eram inimigos de Jesus, mas eram inimigos da renovação, eram inimigos da doutrina que Jesus pregava, a doutrina de amor, de fraternidade. Mas aproveitou todas as oportunidades, ou seja, Jesus aproveitou todas as oportunidades para as melhores lições na esfera do ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu aos seus discípulos. Então os discípulos ficaram chateados, muitos ficaram irados com aquele comportamento do povo de Nazaré em relação a Jesus, porque eles imaginavam, eles esperavam que Jesus fosse tratado muito bem, porque Jesus estava na sua cidade, onde ele cresceu. Então, não foi assim o comportamento daquele povo. Então, Filipe e Simão chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias, as gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas, lhes acendiam no ânimo propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal. Então aqui em Nazaré, também eles enxergaram em Jesus um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, um partidário, um capanga ou um adepto de algum príncipe desconhecido ou de traidores ao poder político de Antipas, os dominadores daquela época. Tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Então todos os discípulos ficaram chateados com aquele comportamento do povo de Nazaré. Pedro e André, os dois irmãos, Pedro e André, que foram os dois primeiros discípulos chamados por Jesus, advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava expressando o desejo de instituir debates públicos de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Então aqui algumas citações nominais dos discípulos. Então estes foram os comportamentos dos discípulos. Então Levi, que era aquele mais letrado desses discípulos, que era o cobrador de imposto, que mais tarde se tornaria no evangelista Mateus, ele queria que Jesus fizesse debate público com aquele povo, com os doutores da lei daquela época, para que ele pudesse mostrar e comprovar a superioridade dos seus ensinamentos em relação e em comparação aos textos antigos de Moisés. No entanto, Jesus compreendeu
Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente, Jesus não se irritou, porque espírito evoluído, principalmente um espírito crístico, em momento algum ele vai perder o equilíbrio, em momento algum ele vai vibrar negativamente. Então Jesus calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Então Jesus chamou todos os discípulos e falou: vamos embora, tranquilamente, com um sorriso nos lábios. Não obstante, a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, ou seja, eles regressaram a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Então aqui os discípulos continuaram chateados, continuaram nervosos e questionando Jesus e estranhando o comportamento de Jesus. Por que Jesus não reagiu? Por que Jesus se comportou daquela forma tão doce, tão mansa, não reagindo de forma alguma? E aí na sequência, Humberto de Campos continua esta belíssima narrativa dizendo o seguinte, que daí a alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Felipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos ensinos. Então Pedro e Felipe foram procurar Jesus para conversar com Jesus acerca daquelas ocorrências em Nazaré e buscar em Jesus novos ensinamentos. Mestre, chamaram-vos servo e Satanás, e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Então aqui Pedro falou ao Senhor, eles lá em Nazaré te chamaram, ou chamaram você de servo de Satanás, e nós reagimos, te defendemos de forma brava e defendemos prontamente. E aí diz na sequência, observávamos que por vós mesmo nunca oporíeis a contradita. Ajuntava Felipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado, e por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Então aqui Pedro e Felipe falaram a Jesus acerca do comportamento deles dois em Nazaré em defesa de Jesus. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou. Então Jesus saiu das suas reflexões silenciosas e interrogou os dois discípulos, Pedro e Filipe. Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Ou seja, vocês esperam ou vocês esperavam que em Nazaré, no meio daquele espinheiro, nós colhêssemos cachos de uvas? Então Jesus já sabia onde ele estava pisando, que era um verdadeiro espinheiro. Então ele comparou aquele povo, nós naquela época, na cidade de Nazaré, há 2000 anos atrás praticamente, a um grande espinheiro. Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Então aqui Jesus afirma a Pedro e Filipe que de modo algum ele se esforçaria em uma contradita estéril em relação aos seus opositores na cidade de Nazaré. Contudo, procurei ensinar com a melhor réplica, que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho. Então, se alguém te critica, se alguém te faz, tece calúnias contra você,
fala que você é feiticeiro, fala que você é isso ou aquilo. Então Jesus diz aqui que a melhor resposta a estas acusações falsas, a estas calúnias, é o trabalho no bem, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar. Então aqui Jesus fala que em relação ao trabalho no bem, em Nazaré, ele não deixou de operar em momento algum na esfera de ação, de modo a produzir resultados, a nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então, os discípulos enxergaram naquela visita a Nazaré, um verdadeiro desastre, ao passo que Jesus, aqui conversando com esses dois, nos fala a eles que a viagem a Nazaré foi altamente proveitosa e que em momento algum ele desdenhou as palavras construtivas no instante oportuno. E aí ele diz na sequência, de que serviriam? Ele faz um questionamento aos dois e a todos nós. De que serviriam as longas discussões públicas, cheias de provocações, cheias de afrontas, cheias de ofensas e zombarias? Do que adiantaria se Jesus, juntamente com os discípulos, fossem para o combate, fossem para o enfrentamento? Jesus, que sempre pregou o amor, por que ele iria brigar, indo contra os seus ensinamentos, contradizendo os seus ensinamentos? Então ele fez esse questionamento aos discípulos e a todos nós, do que serviria as longas discussões públicas, cheias de provocações, de ofensas, de acusações e zombarias? Ao término de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Que beleza de ensinamento ou de ensinamentos que Jesus nos deixa aqui. Ou seja, não podemos de forma alguma nos comportarmos de forma diferente, ou não poderíamos nos comportar de forma diferente, porque sem sombra de dúvida que precisamos sempre testificar as boas obras, conforme ele nos fala aqui, que ao termo de todas elas, ou seja, de todas essas contendas, de todas as brigas, apenas teríamos menores probabilidades para o triunfo e a glória do amor. Ou seja, se formos para o combate, se formos para a briga contra aquelas pessoas que não aceitam os ensinamentos de Jesus, que não aceitavam naquela época e que não aceitam hoje, ou que não aceitam os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, se formos para o confronto, do que adianta tudo isto? Será que tem alguma probabilidade, ou pelo menos vai reduzir em muito, a probabilidade do triunfo glorioso do amor, conforme aqui nos fala Jesus, nestas belíssimas reflexões, respondendo aos dois discípulos e a todos nós. E aí, o discípulo Filipe ainda questiona Jesus, ou traz mais uma reflexão. Mestre, atalhou Filipe, quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de vós. Então aqui Filipe, chateado, de mau humor, quase com mágoa de Jesus, quase com raiva de Jesus, ele falou que a maioria daqueles que compareceram às pregações em Nazaré falavam mal de Jesus. Agora prestemos atenção em mais este ensinamento. Então aqui Jesus diz da seguinte maneira, conforme as anotações de Humberto de Campos: mas não será vaidade exigirmos que toda a gente
faça de nossa personalidade elevado conceito? Como se diz naquele linguajar popular, aquela afirmativa popular, que a unanimidade é burra. Então, sem sombra de dúvida, que este questionamento de Jesus, também numa forma de afirmativa e esclarecimento, por que agirmos de forma assim tão vaidosa para exigirmos de todos que todos façam um elevado conceito da nossa personalidade? Como estamos aqui neste momento estudando estes ensinamentos, estou aqui falando acerca dos ensinamentos de Jesus, não espero de forma alguma a aprovação de todos. Recebemos de vez em quando algumas críticas acerca das falas, acerca das exposições em relação aos estudos que realizamos à luz da doutrina espírita. Vamos ficar chateados com isto? Não, de forma alguma. Jesus também foi criticado, conforme aqui nos fala ele próprio e Filipe informando a ele, quase todos falavam mal de vós em Nazaré. Então aqui Jesus nos traz esse belíssimo lembrete. Seria muita vaidade exigirmos que toda a gente fizesse de nossa personalidade elevado conceito. E aí fala na sequência, nas anotações de Humberto de Campos, interrogou Jesus com energia e serenidade. Uma interrogação de Jesus aos dois discípulos. Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós indistintamente. Então, após aquele questionamento que Jesus fala em relação ao elevado conceito, ele faz esta belíssima afirmativa, que nas ilusões das criaturas, ou que nós criamos aqui na Terra, nós inventamos para nós próprios, na nossa vida, estas afirmativas, e em relação ao atestado de conceito ou de classificação que as pessoas fazem acerca de nós, mas nem sempre constitui bom atestado de nossa conduta o falarem todos bem de nós indistintamente. Então, se todos falam bem de nós de forma indistinta, é preciso ficar atento, conforme nos fala aqui Jesus. E conforme se diz também, naquele linguajar popular, é preciso ficar com um pé atrás. Porque se todos estão falando bem de você, tem alguma coisa errada. Então é preciso ficar bastante atento. E ainda acrescenta Jesus, agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Então aqui nos fala Jesus que agradar a todos, ou seja, todos estão de acordo com você, dando tapinha nas suas costas, é caminhar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção, ou seja, da convenção social no meio onde nós nos encontramos. E ainda Jesus acrescenta que servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então, para servir a Deus, em muitas situações, nós desagradamos as criaturas que estão à nossa volta. Então, é preferível ter a consciência tranquila de que estamos fazendo a coisa certa, agradando a Deus e a nossa própria consciência, que é onde está inscrita e gravada a lei de Deus, do que agradar a todos indistintamente. E aí diz na sequência Jesus, Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Ou seja, todos os emissários de Deus que vieram à terra antes de mim, todos foram sacrificados. Então aqui Jesus lembra Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu
são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Então é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, o conceito justo que as pessoas fazem em relação a nós, mas antes deste conceito que as pessoas fazem ou têm em relação a nós, ou tecem em relação a nós, todos nós necessitamos obter a aprovação legítima da nossa consciência dentro de nossa lealdade para com Deus, a consciência tranquila. E aí diz na sequência Humberto de Campos, que aí Pedro questiona Jesus da seguinte maneira: Mestre, obtemperou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Então Pedro quis saber de Jesus se não poderia utilizar as palavras enérgicas e justas. E aí Pedro recebe como resposta de Jesus, e todos nós recebemos como resposta de Jesus. Em todas as circunstâncias, convém naturalmente que se diga o necessário. É preciso vigilância constante para que se diga o necessário em todas as circunstâncias. Porém, é também imprescindível que não se perca o tempo. Dizer minimamente o necessário e simplesmente o necessário em todas as circunstâncias, sem jamais desperdiçar ou malbaratar o tempo que é patrimônio de Deus. Então aqui Jesus dizendo a Pedro, respondendo a Pedro e a todos nós, por que eu iria perder o meu tempo com o povo de Nazaré naquele momento? Eles não estão preparados. É como eu quisesse ou nós quiséssemos colher uvas de espinheiro. Lá é um imenso espinheiral. É preciso primeiro dar tempo ao tempo, deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente. Ainda perguntou Filipe: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis. Então aqui Filipe começou a falar mal dos próprios companheiros, daqueles que estavam juntos com eles. Então aqui ele disse que alguns se revelaram insuportáveis nesta viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro. Então Filipe foi acusado por alguns companheiros na viagem a Nazaré que ele era brigão e desordeiro. Outros, de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Exatamente isto que nós vemos até os dias de hoje. Até os dias de hoje ainda se briga por causa do Evangelho de Jesus. Um querendo ter mais razão do que o outro. Uma religião querendo ser detentora da verdade mais do que a outra, ou detentora da plena verdade acerca dos ensinamentos de Jesus. Uma religião querendo fazer o melhor estudo, a melhor interpretação acerca dos ensinamentos de Jesus. Então este foi o questionamento de Filipe. O mestre refletiu um momento e retrucou: essas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Então aqui Jesus responde a Filipe e a todos nós: se você está falando isto acerca dos seus companheiros de jornada, acerca do grupo, e você?
Como você se enxerga? Você realmente já edificou o reino de Deus no íntimo do seu espírito? E aí Filipe, de forma muito sincera, responde a Jesus: é verdade que ainda não. Respondeu sem hesitação o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar que se o nosso colégio, continua Jesus esclarecendo, de dentro dessa realidade, se você ainda não edificou o reino de Deus no seu íntimo, de dentro dessa realidade, podes observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, coisa que não era, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Então aqui Jesus fala que se aquele colégio de discípulos ele fosse constituído de todos eles perfeitos, e tivesse admitido um com imperfeição, assim como Filipe se identificou com imperfeição, aquele colégio já não seria mais irrepreensível. Ele poderia ser, sim, repreendido. E aí acrescenta: ambos os discípulos compreenderam e se puseram a meditar enquanto Jesus continuava. Jesus ainda continuou os ensinamentos a eles e a todos nós. O que é indispensável, Pedro e Filipe, todos nós, o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho. Deixemos de observar os problemas dos outros, deixemos de vigiar a vida dos outros. Olhemos para dentro de nós: o que eu preciso me transformar, o que eu preciso edificar dentro do meu espírito, dentro de mim mesmo, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Então ele fala isto sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. Então aqui ele nos fala desta forma, que é preciso não perder o tempo, trabalhar constantemente, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Prestemos atenção nesta afirmativa de Jesus. Quantas vezes nós nos comportamos assim? Então, se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, quantas vezes? Quantas vezes nós já falamos isso? Ah, mas o fulano ou a fulana é insuportável, é intragável. Então aqui Jesus nos lembra isto. Se um companheiro nos parece, ou nós o classificamos como insuportável, é possível que também algumas vezes, ou muitas vezes, sejamos considerados assim também pelos outros companheiros. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Então, aqueles que zombam da nossa fé, aqueles que zombam da doutrina espírita, que enxergam a doutrina espírita de uma forma equivocada, é preciso que perdoemos, é preciso que trabalhemos, é preciso que auxiliemos estes nossos irmãos, em especial os esclarecendo, buscando em primeiro lugar o nosso próprio esclarecimento, que é exatamente isto que estamos fazendo aqui neste momento. Não estamos ensinando o Evangelho de Jesus para ninguém. Eu, em primeiro lugar, estou buscando o aprendizado do Evangelho do Cristo. E com isto, compartilhando também este momento com todos que estão nos assistindo e que assistirão estas reflexões. E aí diz na sequência Humberto de Campos que nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou dizendo: mas para perdoar não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? Ou seja, nós vamos ficar aguardando até o nosso inimigo se arrepender para depois, quem sabe, nós o perdoarmos? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele das ovelhas? Estes foram questionamentos de Pedro a Jesus. E Jesus tranquilamente
respondeu a Pedro, respondendo a todos nós: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. O perdão necessita sempre da vigilância e o amor da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender. A paz é um patrimônio que cada um de nós temos a obrigação de defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. O serviço divino foi confiado a cada um de nós, mas para que esse serviço seja realizado, é preciso que defendamos a paz, implantemos a paz no nosso interior. Se o nosso irmão, diz Jesus na sequência, se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Então aqui Jesus fala a Pedro e a todos nós que para perdoar não cogitemos em nenhuma circunstância se o nosso irmão, se o nosso adversário está arrependido. Se ele tiver arrependido, se ele tiver se arrependido, eu o perdoarei. Do contrário, eu não irei perdoar. Então Jesus fala que não é assim. Perdoemos sem impor nenhuma condição. Não cogitemos que o nosso irmão esteja arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem, acrescenta Jesus. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o seu adversário, conforme a anotação de Mateus, lá no Sermão do Monte, porque esse ensinamento de Jesus sobre este conciliar depressa com o teu adversário está anotado por Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 25. Então aqui Jesus fala que quando ele disse isso, ele estava buscando salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Simbolicamente falando, ninguém pode alçar voos mais altos com uma pedra amarrada em seu pé, simbolicamente falando. Então é isto que Jesus está falando. Ninguém pode ir a Deus odiando o seu irmão. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos esquecer o mal. Em todos os momentos precisamos e devemos esquecer o mal. Foi quando então fez Simão Pedro a sua célebre pergunta. E Humberto de Campos está quase encerrando esta longa, mas belíssima narrativa, quando Pedro fez aquele célebre questionamento, conforme a anotação de Mateus, no capítulo 18, versículo 21. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será 7 vezes 7? Será 7 vezes? Será até 7 vezes? E aí Jesus responde no versículo 22 do mesmo capítulo 18. Não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então esta foi a resposta de Jesus ao questionamento de Pedro. Este perdão sem limite, perdoar ilimitadamente a cada ofensa recebida. E Humberto de Campos encerra esta belíssima narrativa ainda nos dizendo que daí por diante o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime de redenção, o perdão recíproco entre todos nós. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo.
Então, se formos acusados de feiticeiros, de servos de Satanás, de conspiradores, disso ou daquilo, em relação ao nosso comportamento hoje, se temos a consciência tranquila que estamos fazendo a coisa correta, por que ficarmos chateados se Jesus foi acusado desta forma e Jesus continuou trabalhando sem perder nem um segundo, sem desprezar a boa palavra no instante oportuno, trabalhou a todos e a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo, e no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Anotação de Lucas, no capítulo 23, no capítulo 23, versículo 34. A última frase de Jesus no alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus fazendo a sua parte, fazendo a conciliação. Ele não quis saber e não esperou que os seus verdugos, que os seus adversários tivessem arrependidos. Não, de forma alguma. Ele simplesmente fez a parte dele. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada que mais uma vez se fizeram presentes aqui nesta sala virtual para mais este belíssimo estudo, não meu, mas de Humberto de Campos, porque aqui fomos lendo, copiando de Humberto de Campos esta narrativa e tecendo alguns comentários humildes, mas sinceros, de coração, de acordo com a nossa mínima capacidade. Paz do Cristo conosco sempre e até a próxima oportunidade em que estudaremos o capítulo de número 11, em que Humberto de Campos tece comentários acerca do Sermão do Monte. Paz do Cristo conosco sempre, abraço fraternal a todos e até lá!